O que eu tenho aqui é um equipamento bivolt de construção. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. E aqui o equipamento bivolt por opção. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem por gentileza os nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Nossa, Davi, como assim? Bivolt de construção e bivolt por opção. Esse é um equipamento mata-inseto. Quem o fabricou com a opção que eu pudesse usar em 110 volts e 220 volts. Ou seja, eu posso escolher, tá, a tensão que eu vou encaixá-lo, que ao fazer isso, eu estou ciente de que quem construiu o equipamento pensou nisso. Então eu posso pegar esse equipamento aqui, na minha instalação elétrica, na qual eu tenho tomadas 110 e 220 volts, e posso escolher em qual das duas eu vou utilizar. Lembrando que isso foi construído com essa opção de bivolt. Por isso que eu estou chamando de construção de bivolts e opção de bivolts. Desse lado aqui, eu tenho uma esmerilhadeira, tá? Portátil, pequenininha, tá? Também tem gente que chama de lixadeira, não tem problema, ela pode ser usada como esmerilhadeira ou como lixadeira, tá? O que precisa ser observado é o cuidado com a segurança. Quem construiu esse equipamento aqui, construiu esse equipamento para 220 volts, tá? Então, obrigatoriamente, tá? Eu preciso usá-lo em 220 volts. Por que eu falei bivolt de opção? Eu já precisei, para fazer serviço muito simples, pegar equipamento 220 volts e colocar em 110 volts, mesmo sabendo, tá? Isso eu deixo claro que quando você faz isso, você está forçando o seu equipamento, você está estragando o seu equipamento, tá? Dependendo de como você usar, você pode danificá-lo com muita facilidade, tá? Então o fato de ser opção aí, fica a critério de cada proprietário usá-lo ou não na tensão diferente para a qual ele foi construído. Eu já usei, tá, tanto furadeira 220 como outros equipamentos 220 em 110 para fazer um serviço que naquele instante ali, já que eu não tinha a opção 220 volts, só tinha 127 volts, eu avaliei que valeria a pena correr o risco. Valeria a pena porque eu só tinha aquela tensão naquela instalação, eu não tinha como ter 220 ali. Para que eu tivesse 220, o custo que eu teria seria equivalente, tá, ou igual ao custo de um equipamento desse à venda. Então eu optei por utilizar. Não recomendo você ficar usando ela com muita frequência numa tensão diferente para a qual ela foi construída, porque você percebe, tá? Essa aqui 220. No 220 você percebe que a rotação dela é bem forte. No 110 você percebe que a rotação dela é bem menor e o aquecimento dela em 110 é bem maior do que 220 volts. É por isso que eu estou chamando de construído bivolt, tá? Construção bivolt e opção utilização bivolt. Ao visitar nossos canais, você vai encontrar um monte de equipamentos à disposição, os quais foram testados nos nossos canais, tá? Nós temos ferro de solda,
aparelho amperímetro, multímetro, dentre outros equipamentos. Isso quer dizer que quando você entrar nas lojinhas de e-comércio, de repente você precisar de comprar qualquer equipamento desse, você vai estar comprando um equipamento que foi testado, pelo menos os testes básicos, tá? Nos quais os fabricantes, fornecedores dizem que é isso, aquilo, serve para isso, serve para aquilo. Pelo menos aquele teste mais simples, todos eles foram testados, tá? Lembrando que quando você opta por comprar qualquer coisa conosco, você está investindo no canal diretamente, você está nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais, dos nossos vídeos. Sempre que você estiver no YouTube, visite lá, por gentileza, o nosso canal de stand-up. Nós temos a página Stand-up Barraco Comedy Brasil e a página Canal de Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Já temos mais de 30 vídeos em cada uma dessas páginas. Vídeos legais, vídeos que vai fazer você rir, você sair do estresse. Eu deixo claro, tá? Porque normalmente tem um pessoal que pega pesado aí me xingando. Eu deixo claro que se esse equipamento é 220, não é para você ficar usando ele em 110, tá bom? Eu estou dizendo que em alguns momentos eu já utilizei, ciente do risco, tá? Eu já percebi, já fiz testes em equipamentos que foram construídos para 220, que o aquecimento deles em 110 é 2 vezes ou mais, justamente porque o rotor aqui dentro e a hélice que ventila o rotor vai estar mais devagar e não vai conseguir refrescar o motor como refresca quando ele está em 220 volts. É por isso que eu usei o termo opcional. É risco seu, é problema seu, tá bom? Se ele foi construído para 220, é para usar 220. Se ele foi construído para 110, é para você usar em 110. Tanto é que se ele fosse para 110 e eu colocasse em 220, ele queimaria. Então, precisa ficar essa observação aí, principalmente para os críticos, tá? Do canal. Eu não condeno, né, você entrar no canal e fazer uma crítica qualquer, uma observação. Já aconteceu de eu ter que apagar vídeo porque eu errei graças ao participante, tá? Eu cometi erros. Eu avalio o erro como simples, médio e grave e gravíssimo, tá? De grave para gravíssimo, todos os vídeos foram apagados. Então, se de repente você observa que eu cometi um erro, tem muita gente que entra nos nossos canais que não manja da eletricidade, tá? Da eletrônica, etc. e tal. De repente eu acabo falando uma besteira e esse monte de gente vai lá, acessa, compartilha e aí a informação pode chegar errada para muita gente. O que eu condeno, é claro, é a ofensa, tá? É o preconceito, são as palavras de baixo escalão, quando você pode simplesmente falar, seu Davi, está errado, no 2 minutos e 36, você ia falar potência, você falou feijão de corda, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é claro que eu vou assistir aquele vídeo que aquela pessoa indicar, e na maioria dos casos eu tenho apagado quando eu observo que pode causar danos, tá? Ou ferir pessoas, porque a informação foi totalmente errada do qual era o objetivo do vídeo. Bivolt de construção, olha outro bivolt de construção aqui, ó, tá? Eu posso usá-lo, não, esse não é não, tá? Eu tô me enganando aqui, ó, esse é 127 também. Mas tem outros equipamentos bivolts de construção que a gente pode ligar tanto em 110 quanto em 220. Nós temos balança, tem computadores, tem fontes, tem um monte de coisa que elas são bivolts. E quando é bivolt, igual esse aqui de construção, você pode pôr sem medo, tá? Que aqui dentro tem um sistema que foi construído para que tanto em 110 quanto em 220 volts o equipamento desempenhasse uma função legal. Diferente desse, tá? Esse é 220. Em 220 ele vai desempenhar uma função legal. Em 110 ele vai desempenhar a função, mas não vai ser exatamente como se eu estivesse utilizando esse equipamento em 220 volts, tá? Aconselho
De preferência, nunca utilizar equipamento 220 em 110 volts, tá? O 110 em 220 nós sabemos que é totalmente proibido, você vai queimar, você vai perder o seu equipamento e corre o risco também de você pôr fogo na sua instalação. Se você estiver precisando de qualquer produto e quiser ajudar o canal, é só comprar nas nossas lojinhas de e-comércio, tá? Sabendo que eles foram testados, tá? Pelo menos nos critérios básicos recomendados pelo fabricante dos produtos. Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.